Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Rio Pode Mais, o podcast, o videocast, porque aqui é olho no olho da FEComércio RJ, criado para você, empresário, representante de sindicato, parceiro que luta todos os dias pelo seu sonho. Eu sou Mariana Procópio e recebo convidados especiais que têm histórias inspiradoras, gente, e que podem inspirar você a vencer também o prêmio que te leva para a maior feira de varejo do mundo em Nova York. Tem inscrição aberta rolando, a gente vai falar daqui a pouco disso, mas antes vamos às apresentações. Silvana Louro, criadora da marca de moda inclusiva da Equal, ou Equal, né, Silvana? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom. Renato Novis, criador da Repense, marca de reciclagem. Tudo bem, Mari? Obrigado pelo convite. Tudo bom, Renato? E a Juliana Neves, que é arquiteta de varejo, que é sócia da Cubi Arquitetura e que é especialista parceira da FEComércio RJ. Tudo bem, Ju? Tudo ótimo. Bom, gente, o tema da nossa conversa de hoje é o prêmio Visão Consciente. Pois é, esse prêmio a gente falou, né? Ele leva o vencedor para a maior feira de varejo do mundo, NRF, que acontece em Nova York. E as inscrições estão abertas. Vamos saber mais sobre esse prêmio? Fala aí, Gabriel. Pessoal, presta atenção nesse recado porque vai passar voando. É sobre a 4ª edição do prêmio Visão Consciente da FEComércio RJ. Um prêmio criado para valorizar as empresas que adotam práticas sustentáveis em seus negócios. Então, se você é empresário ou funcionário de uma dessas empresas, é só inscrever o seu projeto. Os vencedores irão para Nova York com todas as despesas pagas participar da NRF 2024, a Retail's Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo. E todas as despesas pagas mesmo, tá? Passagem aérea, translado, hospedagem, ingresso pra feira, tudo pago. Só não tá incluído aquela lembrancinha que eu sei que vocês vão trazer pra mim, né? Hein? Aquela caneca de Nova York, hein? Ou então aquele imã de geladeira de Nova York, aquela camisa clássica com I Love New York. Vai que custa, nunca te pedi nada, só isso, só uma lembrancinha. E para se inscrever é moleza, minha gente, é fácil, é descomplicado, é rápido, você faz voando, parece até mágica. É só acessar do seu computador ou do seu smartphone o site www.premiovisãoconsciente.com.br. As empresas são divididas por porte e você pode escolher uma das duas categorias: meio ambiente ou responsabilidade social empresarial. Viu que moleza? Então agora é só fazer a sua inscrição. Se a sua empresa faz o Rio voar mais alto, a FEComércio RJ leva você voando para Nova York. O olhinho de todo mundo brilhou aqui vendo o vídeo. Juliana, aqui ao meu lado, é especialista na NRF, gente, já foi 6 vezes, daqui a pouquinho vai falar pra gente todo o universo, o que a gente encontra na NRF, nessa maior feira de varejo do mundo, que pode parecer muito distante para você que está aí do outro lado, mas olha, que tal o acesso de uma inscrição? E quem se inscreveu, ganhou e foi a Silvana. Foi nesse ano, né? A Silvana que ganhou na categoria pequena empresa. Vocês viram aí que tem categoria pequena, média, grande empresa, inclusão social, não é isso? Responsabilidade social, né, Silvana? Responsabilidade social, exatamente. Pela Equal. A Silvana, gente, é da Equal, ou Equal, né? Que faz a moda inclusiva. São roupas, é incrível, roupas adaptadas para pessoas com deficiência, pessoas com amputação, com dificuldade de mobilidade. E a gente estava conversando fora do ar, né, Silvana? A Silvana criou a marca há 10 anos, muito antes desses termos de inclusão, de diversidade se tornarem obrigatórios em conversas sobre empreendedorismo, né, entre empresários. E você falou, Silvana, eu achei curioso, você falou, olha, há 10 anos, quando eu criei, eu era chamada da louca da inclusão. O que te motivou? Pois é, eu tive alguns gatilhos que foram essenciais. Assim. O primeiro gatilho que eu tive foi quando eu entendi as dificuldades que as pessoas com deficiência têm para se vestirem, das dores e desconfortos diários, que não combina nada com moda, né? Moda é comunicação, é autoestima, é representatividade. E quando eu falei, gente, isso não procede, não precisa ser assim. O primeiro gatilho foi, Silvana, tá tudo bem, relaxa, não precisa se preocupar não, que a gente está acostumado. Falei, não é possível. Ali eu tive um gatilho onde eu entendi que precisava se mostrar que não precisava sentir dor. Né? Uma mulher, por exemplo, ela precisa pelo menos 3 vezes ao dia passar uma sonda. E com a calça comprida convencional, no horário de trabalho, em banheiros públicos, né? Então já começa aí uma sequência de situações
pessoas com as articulações enrijecidas, que não são só pessoas com deficiência, mas idosos, pessoas com mobilidade reduzida, sentir dor. Você vê uma criança não querer vestir uma roupa porque dói. Ela não quer ir para a escolinha, ela não quer ir para a festinha, ela não quer ser manipulada porque ela vai sentir dor. O adulto, ele entende que ele vai sentir o desconforto, que não justifica, mas a criança não. Então você começa uma relação com a roupa e com a socialização já totalmente traumática. Então isso realmente foi o meu norte e continua sendo. É muito mais do que só só uma peça. É muito mais que roupa, roupa, autoestima, são pessoas. Sim. É incrível. Renato, da Repense, que é uma empresa, eu falei aqui resumidamente de reciclagem, mas a Repense está criando, enfim, filhotes e frutos. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque tem todo um conceito envolvido, além da reciclagem, que por si só já é um conceito muito bacana, mas que tem toda uma economia circular, né? Totalmente. Essa reciclagem, ela começa onde e ela termina onde? Mari, ela começa na logística reversa e na reciclagem de resíduos industriais, especialmente eletrônicos. Então a gente coleta, transporta, leva para o galpão, faz a triagem dos materiais, a separação e cada material, cabo, plástico, ferro, alumínio, as placas, vão para suas respectivas indústrias para voltar para a cadeia produtiva. Mas nosso principal negócio são os metais preciosos recuperados desses resíduos. Com eles a gente fabrica joias, produtos de luxo e arte. Então, nosso processo impacta até 99% menos o planeta quando comparado ao modo tradicional de produção de uma joia. Então, eu tinha um sonho da minha vida. Eu comecei trabalhando com pedras preciosas. Aquilo já, ao mesmo tempo que eu estava encantado com as pedras preciosas, me causava um certo desconforto, porque eu estava de perto nos garimpos, nas cidades produtoras, e eu vi como aquilo era impactante negativamente. E me incomodava até que, em 21 de agosto de 2006, foi um dia tão marcante que eu lembro até hoje, eu soube que existiam resíduos químicos que continham prata na composição e que eram jogados fora, descartados no ralo, sem tratamento nenhum, contaminando tudo, gerando vários impactos. E naquele momento eu falei, bom, será que eu consigo recuperar a prata desse resíduo? Resumindo a história, sim, eu consegui recuperar a prata do resíduo, purificava, tratava o resíduo, então ao mesmo tempo que eu fazia o bem ao meio ambiente e às pessoas, eu tinha um diferencial para o meu negócio e deu tão certo que a gente começou a recuperar vários outros resíduos. Hoje a gente recupera vários metais e estamos lançando em breve aqui a marca Pachara, que é a nossa marca de joias aí, em breve, agora, setembro, outubro. Agora, mesmo com essa história, o Renato venceu na categoria Pequena Empresa, Meio Ambiente, né? E você falou que quase não se inscreveu no Prêmio Visão Consciente, que achou que não ia ganhar, olha aí. Sim, é uma amiga do Sebrae que acompanha a empresa, acompanha a minha história há muito tempo. Ela vai, Renato, vai, se inscreve. Eu falei, não é muita gente, pô, só tem um monte de empresa grande, um monte de empresa fera. Não, mas teu projeto é bom, você vai ganhar, vai entrar. Eu falei, então tá bom. Fui lá, me inscrevi e ganhei. Tá vendo, gente? Olha aí a oportunidade. A Adriana me deu a notícia, eu caí no choro, foi muito especial, né? Porque é uma luta de uma vida, né? Minha história, eu te contei nos bastidores, é pauleira, né? Então, eu estou muito orgulhoso e muito agradecido pela FEComércio por tudo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Juliana, a gente está falou de inclusão, falou de reciclagem, de economia circular. São temas que mesmo o pequeno empresário não dá para ficar de fora hoje, não participar, não se apropriar desses valores? Não tem como ficar de fora. Eu já vou à NRF há alguns anos e a gente vê alguns temas que nascem num determinado ano, no ano seguinte já não são tão comentados, e outros que são mais perenes, que aparecem recorrentemente, ano após ano, e realmente a sustentabilidade em todo o seu tripé, né? A gente diz que são 3 P's, em inglês, People, Planet e Profit, né? Pessoas, planeta e também o lucro, né? Lucro, uma sustentabilidade do negócio econômico como um todo. Realmente é um caminho sem volta. Eu olho muito o que são tendências, né? Porque a tendência tem uma curva de crescimento e em seguida ela é esquecida, um pouco deixado de lado. E separo isso, tenho muito hábito de separar isso dos caminhos sem volta. E realmente sustentabilidade é um caminho sem volta nessas 3 frentes.
E você está falando da NRF, citou, né? Para muita gente que está vendo a gente, parece algo muito distante, né? A maior feira de varejo do mundo, NRF, pô, nunca vou chegar lá. Queria que você falasse um pouco, Juliana, já foi 6 vezes a NRF, né? Do que a gente encontra lá na NRF, de novo, gente, que é acessível a você, né? Pode ser, a gente está vendo exemplos de pessoas que venceram, que nem imaginavam, como o Renato, que podia vencer. E o que o empresário, o que ele encontra lá, o que é essa tal de NRF, o que acontece lá? Bom, tem uma mágica, de fato, que acontece, porque é uma oportunidade que a gente tem, nós, brasileiros, né, de fato estar em contato físico mesmo, assim, lado a lado, com grandes nomes do varejo mundial. E grandes mesmo, né? Grandes mesmo, sabe? Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, enfim, já palestrou, CEO da Levi's. Então, assim, os grandes CEOs das grandes corporações de varejo, de alguma maneira, estão sempre palestrando ou, quando não, na plateia. É uma feira, de fato, muito grande. São 3 dias, são 6.200 marcas presentes. Nossa. De varejo na NRF, né? Mais de 170 palestras, 450 palestrantes, 1.000 expositores e 40 mil pessoas. Então, é uma proporção enorme para nós brasileiros. A gente não tem nada parecido aqui no Brasil. E é uma feira, é um congresso onde você pode ter contato realmente com esses big players, esses varejistas muito grandes mundiais, mas também tem aquele que está começando, que é inovador e que de alguma maneira se destacou e está lá contando a história dele. E isso realmente é muito inspirador. E o que você viu dessa última feira em janeiro, não é isso? Janeiro. Janeiro foi nesse ano de 2023. O que você viu dentro dessas inspirações que você pode trazer para a gente, quem está ouvindo a gente, de repente pode até pegar para servir de inspiração ou para trilhar um norte, um valor que você viu esse ano ali falando? Já há alguns anos, assim, essas grandes palavras, né, esses grandes caminhos ou tendências surgem na NRF e a gente volta de Nova York querendo botar muita coisa em prática, né? A NRF, ela tem 2 grandes desafios. O primeiro é você voltar e querer fazer tudo que se escuta lá. E o segundo é você travar e não fazer nada, né? Então, a gente vem ouvindo, por exemplo, no ano passado, ouviu-se muito falar de metaverso. Esse ano já não se ouviu tanto. Esse ano falou-se muito do básico bem feito. Voltar ao básico, à simplicidade e fazê-la, o nosso feijão com arroz bem temperado, sabe? Vamos dar uma caprichada nisso, porque, inclusive, depois da pandemia, e os Estados Unidos, inclusive, sofrendo com uma recessão, muito assustados, né, os americanos, com a guerra também na Ucrânia, a gente tem visto um certo resgate às nossas origens, né, e a fazer esse básico muito bem feito. Então, é um ano um pouco mais calmo, que a gente aqui volta para olhar para dentro de casa mesmo e trazer o melhor do que a gente já tem, né, do que já está presente no DNA das nossas marcas. Silvana, como é que foi para você essa ida para lá e te impactou de alguma forma? Teve algo que na volta você já aplicou, pensa em aplicar na ICO? Como é que foi isso? Nossa, vou tentar organizar aqui os pensamentos, porque uma explosão de informações, né? São experiências. O que ficou bem forte para mim é a questão da pessoa, sabe? 100% das palestras que eu assisti, porque não tem como você assistir todas, né? São muitas. Falavam da importância do bem-estar mental, social, psicológico, dentro do mental da pessoa. E como eu trabalho com pessoas, né, isso para mim me norteou, porque apesar de nós transitarmos lá com várias minorias, eu não ouvi o nome a frase pessoa com deficiência, o nome pessoa com deficiência. Lá em não? nenhum momento, nas não? palestras, não. Nas palestras que eu assisti. Então, ao mesmo tempo, as pessoas estavam sendo faladas. Então, talvez seja um primeiro passo, né? Um olhar para a pessoa e venha depois a pessoa com deficiência. Vi também a importância das relações voltarem nas lojas físicas, né? Então, a gente já está com uma loja física parceira.
Então, a questão da experience, de experimentar, de colocar a mão, de conversar, de olhar para as pessoas. A questão da volta das relações, né? Até em função da pandemia, que a gente teve a questão do isolamento social. E eu voltei com muita vontade de gerar experiências para os meus clientes. Porque, até então, as roupas da Equal Moda Inclusiva estavam na internet, né? Então, eu voltei com muita vontade de fazer acontecer as experiências, trazer a minha roupa para próximo das pessoas, levar para o comércio em geral essa questão da importância do atendimento, da inclusão, porque não é só você falar no superficial, porque mesmo dentro da diversidade ainda existe um receio de se falar da pessoa com deficiência. Fala-se de várias minorias, justo, perfeito, mas a pessoa com deficiência, talvez pela dificuldade, para a não naturalização das relações, que é uma coisa cultivada desde a educação inclusiva, a riqueza da pluralidade dos tempos diferentes, dos fazeres diferentes, que a pessoa sem deficiência sempre coloca como o que ela faz como certo e o resto errado, isso tem que mudar. O meu papel, eu vejo de uma forma muito clara, de trazer essa naturalização para o comércio, para as pessoas que eu me relaciono, para os outros empreendedores, para justamente não ficar no superficial, realmente interagir com as pessoas com deficiência, levar esse protagonismo e fortalecer esse segmento que está abrangente. Eu espero que a próxima NRF a gente já tenha pessoas com deficiência palestrando quem sabe no futuro tema. você lá, quem sabe. Trazendo o tema. Mas eu vi dentro da NRF muitos estandes acessíveis. Ah, é? Sim. Como é que está o mercado tátil. hoje, o seu mercado? O meu mercado está em franca expansão, né? Nós estamos falando de, segundo a metodologia do Grupo de Washington, que é controvertida aí, mas são 12.900.000 pessoas com deficiência no país. Você fala Todas controvertida porque se vocês acreditam que esse número é subestimado, Sim, que seja ainda a maior. gente acredita que esse grupo seja subestimado, esse número seja subestimado. É um momento onde as pessoas estão tendo a voz, porque as redes sociais elas contribuíram bastante para que esse espaço fosse validado, né? Então, com esse movimento onde a pessoa com deficiência está buscando o seu orgulho de ser quem ela é, como ela é, reflete socialmente na moda, que é comportamento, né? Então, o momento ele está realmente perfeito. Hoje, depois do prêmio da FEComércio, você fica mais segura para estar onde você está, porque fortalece você para dizer assim, eu não sou a louca da inclusão, eu estou seguindo um caminho, aí vem a NRF que fala de pessoas, e eu estou falando de pessoas, esse caminho ele está acontecendo, e é real. Aqui por acaso. Para você também bateu assim, Renato? Sim, quando você ganhou o muito, prêmio? Muito. Um reconhecimento pessoal, né? Interno, muito, muito grande. Você achou que nem ia ganhar? Eu também. Eu achei Eu falei, nem... gente, Você também? Não, invisibilizada Aí, total, gente. a louca da inclusão, imagina. Né? Sim, e isso traz confiança, traz estímulo, vontade de fazer ainda mais, de impactar ainda mais, né? Que é isso que me move. Eu acho que o que me faz ter energia para acordar todos os dias e enfrentar tanta dificuldade, tanta barreira, é o bem que eu posso fazer para as pessoas e o planeta, que eu sei que isso sendo bem sucedido, a parte financeira vai chegar. Mas como consequência, se a pessoa focar na parte financeira, já é o primeiro passo para dar errado. Ela tem que focar no impacto. Todas as pessoas bem-sucedidas que têm negócio de impacto que eu conheço, sentem isso. Olha o que eu usei, não é falam isso, é sentem isso. Não é da boca para fora. Eu tenho certeza que é uma coisa que transcende. Que ela sabe do que eu tô falando. É uma coisa que transcende, realmente. Sabe? Então, se eu consigo, se a gente consegue de verdade gerar um impacto, fazer a diferença para as pessoas, para quem está à sua volta, para o planeta, isso vai te dando mais força, vai te abastecendo. E aí, uma hora, a parte financeira, se você fizer bem feito, chega, com certeza. Você falou da Repense, você ganhou o prêmio pela Repense, que a gente falou, é uma empresa de reciclagem, você contou um pouquinho da história da Repense, mas agora você falou do crescimento, né? Ganhar o prêmio me empoderou e, né, de alguma forma, validou, porque é uma validação ali, né? Importante, a FEComércio RJ. E aí você está rendendo, quer dizer, está desdobrando a Repense. Conta um pouquinho desse projeto. Pronto, o sonho da minha vida sempre foi ter uma marca
de joias cujos metais fossem obtidos por meio da reciclagem de resíduos e não de mineração e de garimpo. Só que para eu realizar esse sonho, eu tinha que só criar uma empresa de reciclagem antes. Só isso, gente. Só. No Brasil, no Rio de Janeiro, criar uma empresa de reciclagem e tratamento de resíduos industriais. Falei, tá bom, a missão é essa? Não sou de amarelar, não. Vamos lá. Demorei anos, consegui. E com o prêmio da FEComércio, abriu muitas portas. A gente, de cara, abriu a primeira rodada de investimento da empresa, entraram 5 investidores, estamos na segunda rodada agora, já tem mais 5. Então, com isso, eu pude realizar o grande sonho da minha vida, que era o quê? Lançar a minha marca de joias. É uma marca global de joalheria sustentável, que chama-se Pachá. Olha aí, quem sabe não vem outro prêmio aí, Visão Já Consciente, pensou? hein? Quem sabe, gente? Me deram ousadia, agora eu vou. Tudo. Segura agora! Segura É isso aí. Eu queria aproveitar, gente, essa conversa para falar de um outro projeto incrível, muito bacana que está acontecendo. É uma parceria do Senac RJ com uma outra empresa que foi vencedora também do Prêmio Visão Consciente. A gente tem representantes ali da pequena empresa, mas uma outra empresa, grande empresa, a Oficina Muda, que muitos de vocês aí devem conhecer. Eu conheço, gosto e consumo. É uma empresa que reaproveita, né, roupas, peças de outras marcas, e ela está fazendo um projeto muito bacana com o Senac RJ, um curso de corte e costura, também de modelagem, com 20 jovens de comunidades dos Morros do Pinto e da Providência, ficam perto ali da sede, né, da fábrica da Oficina Muda, e no final do curso, com duração de cerca de 2 meses, olha que bacana, os que se destacaram, os alunos, têm chance de serem contratados. Mas eu arrisco a dizer que todos os alunos têm chance de ser contratados, porque esse mercado é o mercado, a Silvana, que trabalha com moda, sabe bem disso, mão de obra especializada em corte, costura e modelagem, disputada ali. Quase ser em extinção. Não é? Você já pode ficar de olho ali nos alunos do Senac RJ ali desse curso. E eu queria aproveitar agora também para falar um pouquinho, gente, de futuro. A gente está falando das histórias incríveis, né? E a Juliana dando um panorama do que o mundo está falando em torno, né, desse mercado, do mercado da FEComércio RJ, de quem tem empresa. E eu queria falar um pouco para onde que a gente vai. Ano que vem, você vai estar, né, Ju? Já vai estar na NRF de 2024. Quem sabe quem vai estar por lá também. Ali, de novo. Está com inscrição aberta. Mas o que vocês apontam? Primeiro, um pouquinho da história de vocês, assim, qual o desafio, o Renato falou, né, pessoal, da expansão dessa economia circular, imagina, né, de extrair do lixo, não posso falar lixo porque não é lixo, né, do resíduo ali, o material, o ouro, a prata, para fazer a joia e chegar no varejo. Você pretende vender para o varejo também, sim, direto B2B, ali? B2C, a gente vende tanto para pessoa física quanto para marcas também. Pois é. E a Silvana também falando de crescimento do mercado que está cada vez, né, sendo reconhecido como de fato, sim. Né, Nós temos merece. algumas parcerias que são incríveis, assim, que fundamentam todo o trabalho, né? Eu tenho a parceria com a Reserva na linha Adapt. Que também ganhou, não é, o Prêmio Visão Consciente? Ganhou no Olha projeto só. 5 pratos de comida, no Grande Empresa, né? Foi uma surpresa maravilhosa. Foi no mesmo ano que você ganhou? Olha, que legal. Esse ano. Eu saí do palco como vencedora do Pequenas Empresas, responsabilidade social, agradecendo a coragem da Reserva de ter abraçado a Vocês Equal. fizeram uma linha de conjunto, Reserva? Sim, nós temos uma linha chamada Linha Reserva Adapt mais Equal. E nós já estamos tem 1 ano e 8 meses a parceria. Qual que é a importância? Desculpa, te cortei. Lançamos também no Dia dos Namorados calcinha, um top e uma cueca adaptados. Olha que legal. A gente está buscando ser bem abrangente nessa questão. E tem que ter coragem, né? Porque é um trabalho novo que requer um investimento. E eu fiquei muito feliz. Eu tenho outras parcerias também. O futuro da Equal, presta atenção, eu vou falar com você. É aquela coisa assim de empreendedor mesmo. A gente consegue visualizar. Eu visualizo pessoas. E é importante isso, né? Aqui, né? Muito, claro. Tem gente que acha a gente maluco, você mas a gente consegue visualizar. Mas todo empreendedor, empresário tem que ter, né, um pouco de loucura para ter assim, iniciativa. Vocês estão vendo, tá aqui na nossa frente. É a ousadia de olhar além, de transcender o que a gente já vê pronto. Eu quero a Equal, 99%, porque eu vou continuar na Equal, com pessoas com deficiência. Então, nós já estamos com designers parceiros produzindo e construindo
roupas e peças para gerar renda para eles. Vamos ter também, quando a gente vai fazer catálogo, a maquiadora, cadeirante. Eu já quero agora a produtora e stylist, que vai trabalhar comigo com deficiência. Que legal. Quem está ouvindo a gente, conhece alguém, pode mandar currículo para você, Pode, Silvana? Pode aí, pode. gente. Tem oportunidade de emprego, não é só prêmio, não, aqui no nosso podcast. Eu tenho um parceiro incrível que tem a VC Severo, que é o Vitor Prude. Nós fizemos uma camiseta em malha sustentável com etiqueta em braille. E ele desenvolveu a arte Sou Anticapacitista. Você sabe o que é o capacitismo? Não, o que é o capacitismo? Você sabe o que é o capacitismo? Eu já perguntei a 144 pessoas um dia na rua. Ninguém sabe o que é o capacitismo e não tem problema, está tudo bem. Que a gente está nessa troca mesmo. O capacitismo é toda a ação que invalida a capacidade da pessoa com deficiência. É uma crença limitante. É uma crença limitante de mais de 5 séculos inconsciente que nós estamos desconstruindo. Então, através da arte do Vitor, olha que coisa incrível, ele colocou Sou Anticapacitista com um balão. Ou seja, a pessoa sem deficiência vestindo Sou Anticapacitista. E ele faz a arte, né, com um suporte para a mão, né, porque ele tem um AVC severo. E a família dele é incrível. Nós fizemos uma latinha com tag sustentável, etiquetagem em braille. Assim como a gente está com o Vitor Prude, assim como eu estou com a Suelen Lobato, com paralisia cerebral severa, lançando um projeto novo também para mulheres 100% dependentes. Eu quero isso. Eu quero que a Equal tenha uma gestão de 99% de pessoas com deficiência, porque esse é um espaço delas de direito. E eu fico muito honrada de poder estar junto, porque isso me enriquece como ser humano e desenvolve a minha empatia, e eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu entendi o lugar que eu estou e como ele faz bem para todo mundo e para a sociedade também como um todo. Ou né? seja, muito mais que roupa, né? Ela está falando de dignidade, de autoestima. Que lindo. Sensacional. Só Nossa, tem fãs. E você, Renato, quando olha para o futuro ali, para onde? Então, foi exatamente o que você falou. O desafio é escalar, porque eu não quero ficar pequeno. Eu quero realmente... Vai concorrer no próximo prêmio Média, quem sabe, né? Daqui a alguns. alguns. Desenvolvendo uma marca global para Legal. ser global mesmo. Então, o maior desafio é o quê? É ter resíduo suficiente para reciclar. Porque sem resíduo, sem joia, sem arte, sem produtos de luxo, a gente precisa. Resíduo para a gente é matéria-prima. Então, o foco agora são canais de aquisição desses resíduos. Então aproveita Parceria aqui, quem com estiver grandes vendo a empresas. gente, ouvindo a gente e souber produzir esse resíduo, é isso? Entra em contato? Sim, aí. pode entrar em contato. Economia Então, a gente circular, tá fazendo gente. parceria com várias empresas geradoras de resíduos. Nós mesmos estamos tocando alguns projetos para ter esse canal de aquisição de matéria-prima. Então, a gente está atuando em várias frentes diferentes para conseguir ter escalabilidade, para ter perenidade na marca, para ter constância, recorrência desses resíduos para a gente conseguir escalar. E estamos indo bem até aqui. Porque a gente quer parceria também, né? Aí, quem sabe? A gente já não vai sair desse podcast com mais uma parceria aqui. Não tenha dúvida. Juliana, para o futuro, assim, o que você acha? O que você acha que você vai encontrar pelo que você está vendo, estudando na NRF 2024? Bom, eu acho um pouco cedo para afirmar qualquer coisa, mas eu me arrisco a dizer que a gente vai falar ou tangenciar um pouco mais o tema do propósito das marcas. Que tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Que tem tudo a ver com o que né? a gente está, né? A relevância, um certo grau de interessância, né? Olha como é interessante marcas que são pensadas fora daquela caixinha convencional, né? Então, eu me arrisco a dizer que eu acho que esse é um tema que eu, pelo menos, gostaria de ver. Não sei se é o que vai ser escolhido pela NRF, mas é um tema que eu gostaria muito de ver. E eu acho que também vale aproveitar esse espaço falando do prêmio para a gente poder amarrar, que é muito legal estar num grupo quando você vai à NRF. Fundamental. Dá para ir sozinho? Dá para ir sozinho. É caro, mas dá para ir sozinho. A questão do grupo é que, como são muitas palestras simultaneamente, você chega no final do dia, você tem uma troca. Ah, eu assisti essa, adorei, vi você gostou daquela, aquela me tocou, esse cara é bom. E existe também estar em Nova York durante a NRF, além de frio, né? Porque janeiro é muito frio. Mas assim, além de frio, é também muito enriquecedor, porque o varejo se prepara. É um grande encontro do varejo mundial, acontece ali. Então, o varejo se prepara para receber varejistas do mundo inteiro. Então, visitar as lojas, entender a estratégia
que as marcas empregam naquelas vitrines maravilhosas, né? Imagina, uma Nike da Quinta Avenida. É um caminhão de dinheiro que tem investido ali, né? E tem uma questão muito importante, que além da NRF, o prêmio possibilita, quando a NRF acaba, a gente fazer visitas técnicas, Olha vendo que aplicado no varejo, conhecendo grandes marcas de dentro, com a Juliana, nos levou a vários lugares, e aí a gente vê aplicado o que está sendo colocado na NRF. E traz é isso, se apropria de alguma forma para claro. depois aplicar no seu É negócio. exatamente muita isso. coisa. Então, você acaba amarrando a teoria que você vê na palestra. Tem um networking e tem uma troca também de teorias ao pertencer a um grupo. E tem o varejo físico, na rua, no dia a dia, no sangue, na veia, aquela coisa pulsante, que a gente vai lá para aprender com os grandes, entender qual é a estratégia, entender que caminhos novos são esses que estão se desdobrando no varejo do mundo como um todo e trazer para o Brasil, aplicar na nossa escala, no nosso investimento, né? Na proporção de impacto que a nossa marca tem e que, né, até onde os nossos braços alcançam. Então, eu adoro fazer esse exercício, eu acho que é muito valioso para qualquer varejista, qualquer empresário estar na NRF em janeiro, num grupo. E você pode, e o Rio pode também, o Rio pode mais sempre, gente. A gente está chegando ao fim com esse podcast e outras conversas virão, mas lembrando, mais uma vez, reforçando, o prêmio Visão Consciente, as inscrições estão rolando, estão abertas e é possível. Vocês viram agora os exemplos, os depoimentos, né, de empresários, ali lutadores como você, que deve estar ouvindo a gente, que conquistaram, que venceram, que experimentaram todo esse impacto e que estão aplicando ali cheios de projetos lindos. Parabéns, Obrigado. viu? E obrigada, Renato, obrigada, Silvana. Obrigada, Juliana, por essa participação e boa NRF para você. Depois eu quero que você volte para contar para a gente o que você encontrou por lá. Vamos embora. Gente, muito obrigada a você. A gente vai se encontrar muitas outras vezes nesse podcast da FEComércio RJ. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.